Caminhando para o novo de Deus. Uma das coisas que sempre me chama a atenção é que todas as vezes que nós estamos no final do ano e no começo de um novo ano, a gente sempre pensa assim, o novo. Como a gente gostaria que novas coisas, novas circunstâncias, o novo acontecesse. Passam-se os primeiros dias e parece que esse novo se perde na data de 1º de janeiro. Você já esteve diante de desafios tão grandes que somente pelo poder de Deus conseguiria enfrentar e vencer? Você já esteve diante de desafios, um desafio de uma tribulação, uma enfermidade, alguma coisa que te fez chegar a Deus e clamar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso de algo novo nesse momento, porque a situação que eu estou vivendo não dá mais. Você já teve momento na sua família onde a crise se instaurou e você não vê e não viu saída? A Bíblia relata uma história que todos nós conhecemos, que o povo todo de Israel de repente enfrentou uma situação que eles não viam possibilidade de mudança. Porque eis que um gigante estava diante de Israel e desafiando Israel. Quem é o Deus de vocês? Mas Deus levantou um rapazinho pequeno, muito menor diante da estatura daquele gigante. E esse sabia que o novo de Deus estava vindo. E ele sabia que na confiança de Deus aquilo seria possível. E mais do que isso, o pequeno desafio para mim pode ser grande para você, e o grande para você pode ser pequeno para mim, mas diante de Deus, Deus sabe o sentido que isso tem para cada um de nós. Todos nós temos os nossos desafios, em maior ou menor escala, que somente pelo poder de Deus iremos vencê-los. E é exatamente nesse sentido que nós gostaríamos de trazer nesta noite uma pequena e rápida meditação, para que saiamos daqui com a noção clara desse novo que Deus está preparando, o novo está vindo. Josué capítulo 3, versículo 1 a 6, diz assim: de manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles levantaram e foram na frente. Ora, antes de adentrar nesta ideia do novo, o texto diz que de manhã bem cedo,
Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para a frente do rio Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. E 3 dias depois é que os oficiais percorreram todo o acampamento. O rio Jordão estava em época de cheia. Seria humanamente impossível atravessar o rio. Josué levou o povo para acampar nas margens do rio Jordão e por 3 dias estiveram frente a frente com o desafio da travessia. Rio Jordão está cheio. Será que vai dar para atravessar? Como é que nós vamos fazer? Nós não temos barcos. Os barcos, na verdade, eram normalmente barcos de pesca. Nós não temos avião. Nós não temos helicóptero. Nós não temos uma ponte. Nós não temos nada. Não sei não. Ficaram acampados e olhando o rio Jordão, olhando o grande desafio que o rio Jordão representava para eles. Aquilo significava que passar do velho para o novo de Deus exigia naquele momento uma atitude de fé. Deus havia dito: olha, levantem e vão para o Jordão, porque em 3 dias vocês vão adentrar na terra prometida que mana leite e mel. Passar o velho então para o novo é deixar a terra firme, deixar aquilo que representava para eles segurança, representava no sentido deles, povo, alguma coisa que lhes dava assim: puxa vida, aqui até que não está ruim não, por que é que eu preciso sair daqui? Da condição de desobediência, porque o povo ficou 40 anos no deserto. Chegou um momento onde era necessário obedecer a palavra de Deus, era necessário obedecer a ordem que Deus estava dando, para poder adentrar nessa terra prometida. Nisso nós precisamos perceber então que existem alguns princípios, algumas coisas que nós precisamos perceber nesse desafio que estava sendo colocado para o povo de Israel. O primeiro é que caminhar com o novo de Deus ou para o novo de Deus requer obediência imediata. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Em outras palavras, significa o seguinte: por meio de Josué, Deus estava dizendo: olha, diz ao povo isto, mas não adianta ficar sentado perguntando: será? Como é que vai ser? Vamos sentar aqui e estabelecer uma estratégia de atravessar o mar? Não. Simplesmente, quando vocês virem a arca, levantem-se e sigam-na. Isso significa que a obediência, nós devemos perguntar a que ou a quem. Se queremos viver no sobrenatural de Deus, precisamos atentar então para esses princípios. O que significa isto? Em primeiro lugar, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os levitas carregando a arca, ou seja, o que representava a arca? Naquele momento a arca representava a presença de Deus, a presença visível de Deus. Lembram-se, lá durante o deserto, Deus se manifestava por meio de uma nuvem e do fogo. Depois ele se manifesta por meio da arca. A arca era o sinal para eles da presença de Deus. Obedecer esta ordem e essa obediência a Deus
significa que essa ordem não era para ser discutida. Essa ordem era simplesmente para ser obedecida e objetivamente obedecida. Sabem por quê? Porque naquele momento as condições estavam favoráveis do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista do povo, para aí. Eu não vou entrar nessa água aí, já pensou? Ainda mais com a arca pesada, com as minhas tralhas do acampamento, eu vou morrer afogado. Mas o ponto, ali estava o momento de Deus. E para que isso acontecesse, essa obediência a essa palavra de Deus deveria ser imediata. Mas também era a obediência à liderança de Josué e dos oficiais. Ora, nesta visão, portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes, diz o versículo 8, que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Por que isto? Por uma razão muito simples. Não era para os sacerdotes que estavam carregando a arca também fazer o que eles estavam pensando. Eles precisavam aguardar aquele momento onde Deus ia estabelecer, ia fazer o novo começar a acontecer na vida deles. João capítulo 14, 18 a 20 diz assim: olha, vocês não se preocupem, eu não os deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu, Jesus Cristo, estou em vocês. Glória a Deus, amados. É esse Deus que lá no passado falou, mas é esse Deus que fala a nós aqui também nesse momento. Por isso, a obediência a Deus, presente ali, representado pela arca, sigam-na, era também, havia como decorrência uma obediência à liderança de Josué e os sacerdotes. Mas também, esse caminhar para o novo de Deus requer que nós estejamos obedientes a esse novo tempo, uma prontidão para servir. Por isso ele diz assim: quando virem a arca, ou seja, quando você enxergar que a arca foi levantada pelos sacerdotes, juntem as suas coisas, que já devem estar preparadas, juntem as suas coisas e saiam. Isso significa, amados, que para seguir aquilo que é a presença de Deus, aquilo que representa os líderes, é necessário desvencilhar-se de coisas, é necessário desvencilhar-se de situações, é necessário desvencilhar-se de certos pensamentos que nos acompanham e que muitas vezes nós queremos ensinar Deus a fazer as coisas. Ó Deus, vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui, vamos fazer um planejamento estratégico aqui para a gente poder atravessar. Olha Deus, na minha vida, na minha situação, o que eu estou vivendo, o problema que eu estou vivendo com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, vamos sentar aqui, vamos estabelecer uma estratégia. Não, ele está dizendo, nesse novo tempo, o Espírito Santo está sinalizando, está dizendo, porque o Senhor está conosco, ele está dizendo, é tempo de obedecer e ir. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim: Roberto, o negócio é o seguinte,
Eu acho muito interessante todas essas coisas que você muitas vezes diz. Mas sabe o que acontece? Eu ainda preciso, a hora que eu parar de beber, a hora que eu parar de fumar, a hora que eu parar de jogar o meu pôquer, que eu gosto de jogar pôquer, a hora que eu melhorar, daí eu vou seguir a Jesus Cristo. Sabe, essas estratégias nossas nunca funcionam. Por isso que Jesus Cristo, Ele diz assim: venha como você está. É assim que Ele te quer. É assim que Ele quer que você obedeça e entre para o novo que Ele está disponibilizando para você. Mas o segundo princípio significa que caminhar para o novo, para esse novo de Deus, requer uma atitude de fé. Vejam o seguinte, observem o que estava acontecendo. Aqueles que estavam sentados, estavam prontos ali diante do Rio Jordão, eles não experimentaram e não viram aquilo que aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Não fazia parte da experiência deles. Por quê? Eles ouviam os antigos, os pais, os avós contarem: olha, nós fomos libertos do Egito, nós passamos pelo deserto, Deus nos fez atravessar o Mar Vermelho a seco, Deus nos deu o maná, Deus nos cuidou, Deus cuidou de nós todo esse tempo. Eles ouviam falar a esse respeito, mas não era a experiência deles. Eles precisavam vivenciar a sua própria experiência. Sabe, amados, esse é um negócio interessante. Por quê? Porque algumas vezes nós achamos que é mais interessante contar as experiências dos outros. Ah, com fulano aconteceu isso, com fulano Deus abençoou, com fulano, e comigo? Eu não tenho nada para contar, porque eu não vivi. E o que o novo traz? A necessidade de viver esse novo, de experimentar esse novo, de parar de falar do que acontece na vida, dos milagres. Isso é muito bom, o que acontece na vida, mas também acontece o milagre em mim a partir daqui de dentro. Deus me modificou, Deus mudou a minha vida, e Deus agora está estabelecendo novos momentos na minha história. Eu estou engajado com Ele. É bem verdade que a gente precisa perceber que aí está um absurdo, né? Não é um absurdo o que Deus estava dizendo? O rio estava em época de cheia e não havia como atravessá-lo, especialmente a pé. Mas veja o que aconteceu. O texto de Josué 3:13 em diante, ele diz assim: quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante deles. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha. Amém? Essa é a segunda travessia. A primeira foi lá no Mar Vermelho. Agora uma nova travessia a pé enxuto. E Deus disse: sacerdotes, levitas, olha, vão em frente. Eu vou levar essa arca na água. Não, pode ir. Quando eles colocaram os pés nas águas, o Senhor represou lá em cima o rio, formou uma grande muralha lá. Sabe o que significa isso?
que quando nós estamos dispostos ao novo e estamos dispostos a seguir essa presença de Deus na nossa vida e estamos dispostos a dar o primeiro passo, o passo definitivo, Deus vai fechar aquilo que impede de entrarmos no novo. Deus vai barrar, vai estabelecer pela sua ação, vai estabelecer momento de você tranquilamente atravessar, seguir e ir para o outro lado. Mas precisa dar o primeiro passo. Não adianta ficar com a tralha nas costas, com o acampamento nas costas, com todas as coisas, chegar perto do rio. Deixa eu ver se está seco mesmo. Já pensou se eu começo a atravessar e a água começa a vir de lá de novo? Esse tipo de coisa não bate com a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que nós não vemos. A fé nos lança para aquilo que aos nossos olhos é impossível. Mas também, nesse segundo momento, é necessário crer que o Espírito Santo nos conduza em meio a caminhos que nunca passamos. O texto de Josué, no capítulo 4, na segunda parte, ele diz assim: olha, a arca vai na frente e vocês podem segui-la. A presença do Senhor vai na frente, vocês podem seguir, porque desse modo vocês saberão que caminho vocês devem seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Sabe o que acontece? Entrar nesse novo de Deus significa que novos caminhos serão mostrados para nós. O Espírito vai nos mostrar isso. É Deus quem nos mostra que quando nós exercemos a nossa fé e nós colocamos essa fé naquilo que o Senhor está dizendo a nós, pelo seu Espírito nós nos envolvemos com isto. Esse Espírito, ele vai nos levar e vai nos conduzir, vai nos mostrar os caminhos que devemos seguir. Nós vimos aqui o pastor Laércio dizer que e o testemunho que nós vimos da casa de paz. Olha, a minha casa era uma casa que até considerava normal. Mas a gente não tinha nada lá dentro. Mas a casa de paz, quando nós nos abrimos para o Senhor mostrou o novo para nós. O Senhor trouxe o novo para o nosso lar, para a nossa família. E nós estamos também aqui vivendo esse ano da aliança. Aliança com Deus, aliança com a família, aliança com a igreja. O Salmo 32, versículo 8 e 9 diz assim: Deus, o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. O que o salmista está dizendo nesse momento? Ele está dizendo assim: olha, eu estou trazendo para vocês alguma coisa que, se vocês usarem a inteligência, se vocês usarem aquilo que efetivamente eu estou mostrando para vocês, eu vou mostrar para vocês o caminho que você deve seguir. E aqui me chama a atenção também o texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo 28 a 31, que diz assim: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Esse é o novo que Deus está disponibilizando para nós. Essa instrução que Deus traz
é uma instrução dada pelo seu Espírito a nós. Você está disposto a andar por caminhos por onde você nunca passou? Você está disposto a ter experiências com Deus, experiências no seu caminhar, que você nunca experimentou? Você está disposto a abrir o seu coração e dizer: Senhor, esse novo é para a minha vida. Eu estou cansado desse velho de ficar rodando no deserto. Eu quero adentrar, eu quero seguir, eu quero fazer isto. Mas o terceiro princípio também diz que caminhar para o novo de Deus requer santificação. E Josué então ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Prestem bem atenção. Eles saíram de uma margem do Jordão, passaram o Jordão a pé enxuto. A arca ficou ali aguardando que o último passasse. Quando o último colocou o pé em terra enxuta, a arca saiu daquele lugar e as águas então vieram. Sabe o que significa isso? Que quando você se envolve com o novo de Deus, não dá para voltar atrás. Não tem como voltar. Quando você decide seguir ao Senhor, seguir aquilo que Deus está colocando, é só ir para frente, é só seguir em frente, é adentrar a terra. Não é a terra que mana leite e mel, não é uma terra onde não se enfrentará dificuldades. Por quê? Porque o texto diz que lá existiam povos, e esses povos ofereceriam resistência, mas da mesma forma como Deus venceu o obstáculo para eles, o obstáculo de atravessar o Jordão, Deus também ia dar a vitória para eles nesse novo momento, nesse novo caminho. O fechar das águas então significa que o novo tempo já está presente e que não há como voltar atrás. Josué 4,18 diz: quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Eu não sou um projeto do acaso, mas eu sou devidamente feito por Deus para ser aperfeiçoado, devidamente feito por Deus para ser ensinado a esta obediência. Esta obediência é o que a palavra diz, a essa obediência à liderança, essa obediência de exercício da fé. Ora, uma coisa que nós precisamos entender é que o divino não pode ser objeto de posse individual, requer distância. Uma das coisas que eu fiquei pensando, por que é que Deus disse assim: olha, o negócio é o seguinte, os sacerdotes vão pegar a arca, e eles pegavam com varões, eles não encostavam a mão na arca, mas eram varões, e eles pegavam pelos varões carregando. Por que é que o texto diz assim: vocês vão ficar a uma distância de 900 metros, não se aproximem da arca? Sabem por quê? Porque ali a presença de Deus era alguma coisa visível e concreta diante deles. Poderia haver a tendência de alguém imaginar que, pegando aquela arca, trazendo aquela arca para si, ele teria o Deus da arca nas suas mãos. Em outras palavras, tem muita gente que quer Deus para Deus fazer aquilo que Ele quer que Deus faça. Deus não pode ser objeto de posse individual. No Novo Testamento, a distância desse divino foi tirada pela vinda do Senhor Jesus Cristo, especialmente quando o véu foi rasgado e a presença do Espírito foi derramada, Atos 2, sobre nós. O divino é quem toma posse da nossa vida, não somos nós que tomamos posse do divino. Dá para entender isso?
Não sou eu que tenho o divino, não sou eu que tenho o poder, mas é Deus que se manifesta, e Ele vem na pessoa de Jesus Cristo e vem na pessoa do Espírito habitar em mim. É Ele que toma posse de mim e não eu que tomo posse dele. Por isso é que obedecer a Deus nesse sentido significa que nós vamos estar atentos àquilo que esse Espírito vai falando a nós constantemente. E o versículo 9 diz assim: então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. O que é isso? Estar atento, ouvindo aquilo que o Espírito fala a nós. Ele aquece o nosso coração. Quando nós buscamos na sua palavra a sua orientação, Ele traz à nossa mente e ao nosso coração o seu desejo, e assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês todos aqueles povos. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Sabe o que isso significa para nós hoje? Deus sempre vai na frente. Deus sempre vai na frente. E você, estando atento, você vai seguir aquilo que Deus vai orientando para você. Mas também, a santificação importa em ser um novo homem segundo Cristo. A Bíblia diz claramente que, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E aí eu pergunto assim: esse novo homem está relacionado com Cristo? Sim, sabe por quê? Porque Jesus Cristo deixou muito claro que Deus não é funileiro. Deus não dá uma ajeitada nas coisas. Deus não dá uma acertada para que a aparência fique satisfatória. Quando Nicodemos chegou para Jesus Cristo com uma pergunta que normalmente se faz: Senhor, que farei? O que eu tenho que fazer? Crê no Senhor Jesus e será salvo. E Jesus diz: quem não nascer de novo. E a inquirição que ele fez foi típica, né? Eu já sou crescidinho. No alto, não sei se ele tinha essa medida, mas no alto dos meus 1,80 m, né, Carlos? Como é que eu vou caber lá dentro de novo para nascer? Ele disse: você não está entendendo bem. Eu sou especialista em novo, e esse novo é nascer do Espírito. Esse novo começa com receber ao Senhor Jesus Cristo como Salvador da vida. 1 Tessalonicenses capítulo 3, ele diz assim: que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Olha, não se enganem, Jesus Cristo diz que vai voltar, e não vai demorar não. Nós estamos pelo menos há 2000 e tantos anos mais próximos da vinda de Jesus Cristo do que Paulo quando diz que o Senhor breve voltará. Não se enganem. E a Bíblia diz que Ele virá como ladrão à noite. Por isso a Bíblia diz: prepare-se, porque aquilo que está preparado para você, esse novo, você vai começar a viver, mas você vai viver plenamente na glória junto com o Senhor nos céus. Essa santidade importa nesse novo homem.
E aqui eu fico pensando um pouco naquilo que nós acabamos de cantar há pouco, né? É gostoso cantar, mas o que nós estamos dizendo? Dizendo assim: os meus momentos, os dias meus, meu respirar, o meu viver, sejam tudo para Ti, ó Deus. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz de mim o Teu querer. Cantamos também: Te dou meu coração e tudo o que há em mim. Os sonhos meus eu rendo a Ti, os meus direitos eu dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor, e eu entrego tudo a Ti. Caminhando para o novo de Deus, se você observar logo ali em cima, ali embaixo está dizendo assim: crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Por quê? Levante o seu acampamento e saia da terra firme. Aqui está o desafio para nós. Está escrito lá em cima. Confronte, em cima de confronte o seu desafio. É necessário que você aceite esse desafio de levantar-se de onde você se encontra, de pegar, sair do acampamento que é a zona de conforto onde muitas vezes nós estamos, na terra firme, para adentrar na água. Não, é a terra firme que Ele vai nos permitir. É a certeza de que Ele vai na nossa frente. Por isso o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Encerrando, concluindo, confrontar esse nosso desafio, em primeiro lugar, requer obediência. Quem de vocês deseja ver dias felizes, diz o Salmo 34. Diz assim: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade estará com vocês. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém, amados? Porque atravessar em tempo de cheia seria a pergunta, né? Por que tantos desafios e lutas nós enfrentamos? É só para que você saia do seu comodismo, do seu parasitismo, da condição de mero espectador, e tenha a oportunidade de conhecer profundamente os grandes feitos de Deus. É necessário também a fé. O texto diz que sinais muito maiores do que esses farão. E se sinais muito maiores farão, João capítulo 14, versículo 11 e 12 diz: creio em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras que eu faço. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Vocês já imaginaram isso, amados? Fazer as mesmas obras que Jesus Cristo fez? Fará as mesmas obras que eu tenho realizado, porque eu vou para o Pai. Os caminhos que não conhecemos, nós precisamos do Espírito que nos guie. Por isso, essa necessidade de fé,
essa necessidade de fazer isso mediante a fé, mas também em santidade. Ou, em outras palavras, nós estamos vivendo um tempo como igreja com propósitos, e a vontade de Deus é que todos os que estão congregados, todos aqueles que aqui participam, tomem a decisão de dar o primeiro passo e que possam adentrar nesse novo tempo. A seara é muito grande, os obreiros são poucos. Você está sendo convidado para engajar nesse trabalho. Quando eu vou ao Velho Testamento, em Sofonias capítulo 3, ele diz assim: o Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amado, Deus está convidando-nos para esse novo tempo. Deus está convidando a cada um de nós. Deus está dizendo assim: olha, venha para esse novo tempo. Engaje-se, dê o primeiro passo. O primeiro passo em direção a esse exercício de fé, a esse exercício de obedecer aquilo que Deus está dizendo, aquilo que o Espírito está dizendo. Se você ainda não recebeu e não aceitou ao Senhor Jesus Cristo na sua vida, dê esse primeiro passo de fé. Eu quero receber ao Senhor Jesus Cristo na minha vida. E dado esse primeiro passo, o Senhor então vai bloquear todas as dificuldades e vai trazer a você um momento de atravessar para adentrar na terra que mana leite e mel. As lutas virão, mas o Deus que é vencedor, Ele introduzirá você na vitória da nova terra.